voltar para a Espanha, botar galo pra brigar, porque aqui no meu Brasil só pode MMA, só pode MMA. Olá galera, alô galistas e preás de todo o Brasil. Nós estamos aqui novamente com mais uma história de galo. Darlan Brilhante, memoriza aí, que tudo aqui é feito de improviso, na hora, não tem negócio de anotar, de produzir, não. A produção é feita por Deus, Jesus e a espiritualidade positiva. Então vejam bem, veja bem aí a história que aconteceu numa rinha lá em Antônio Bezerra com um galo chamado Ronivon, viu, Darlan? Você, por favor, nos lembre aí que foi justamente o sobrenatural aconteceu dentro de uma rinha. Uma coisa misteriosa. Mas nós temos agora, dentro do quadro Histórias de Galo, nós vamos ter sempre alguma coisa, um informativo para você, certo? Alguma coisa que fale sobre a saúde, alguma dica sobre o seu bem-estar, como você deve evitar pegar determinada doença, ter um determinado problema. Desta feita, isso é produção do Darlan Brilhante. Ele é quem produz, é um quadro dele aí. Desta feita ele nos perguntou sobre escorpião. Então o toque vai ser sobre escorpião. Antes de falarmos sobre galo e obviamente de convidar a todos os galistas e preás do Brasil a se unirem de verdade em torno da parada galo, pois vai ser através do movimento popular que nós vamos conquistar a liberação do galismo no Brasil. Já vi aí na internet, tem até as pessoas já acochando mais, e outros que dizem que defendem o galismo, amedrontando, tentando amedrontar os galistas, que aconteceu mais isso, aconteceu mais aquilo e tal. Rapaz, observe só o que já foi legalizado nesse país, que era altamente discriminado e perseguido, e foi legalizado. Por que não se legaliza briga de galinha, rapaz? Galo é o marido da galinha, galo é o filho da galinha também, rapaz. Um galo não passa de um filho da galinha. Vamos tirar as minhocas da cabeça, vamos esfriar essa cabeça e vamos legalizar a briga de galo. Estou falando isso para os preás e galistas. Não se assombre com nenhum tipo de ameaça, rapaz. Com nenhum tipo de ameaça de autoridade nenhuma que não gosta de galo de briga. Porque nós vamos legalizar, em nome de Deus e de Jesus e do povo de bem, do povo brasileiro, do cidadão e da cidadã de bem, aqui do Brasil, de todos os galistas e preás, ok? Vai ser legalizado, vai ter a parada galo, nós vamos acionar o Ministério Público, nós vamos ao Congresso Nacional, mas quem vai é o povão, são os galistas e os preás. Nós não somos bandidos, nós não somos criminosos, nós somos desportistas e o galismo é um dos maiores geradores de emprego e renda do Brasil. Mas o toque, eu vou esfriar a cabeça, qual o toque? Pode falar, Darlan, diga. O que é que você quer? Você quer que eu dê o toque sobre escorpião? Ele está perguntando como é que o pessoal que mora no sertão, que mora nas fazendas, se livra do escorpião, porque aqui na cidade, quando aparece é um terror. Teve uma pessoa da família dele que foi picada por escorpião. Minha irmã levou a picada do escorpião aqui, quase morre, foi bater no hospital. Rapaz, sabe como é que você evita escorpião no sertão? A proliferação, o desenvolvimento do escorpião nas fazendas, nos sertões, criando galinha, rapaz, galinha. A galinha fica ao redor da casa, toda a fazenda, todo sertanejo cria galinha. Por quê? Porque ela fica ao redor da casa, o tempo todo e qualquer inseto que aparecer ali, ele come. O escorpião é um dos pratos prediletos da galinha. Tá entendendo? Por isso que quem é que evita que o escorpião mate o sertanejo, o homem do campo? São as galinhas. E com certeza tem um galo no meio, porque se é como no vídeo nós fizemos, a galinha põe o ovo, e do ovo o pinto cria, mas se não fosse o galo, nada disso existiria. Mas vamos lá à história de galos de hoje. Meus amigos, eu recebi um presente de um galo. Esse galo quebrou a coxa, voando no quintal lá, voou o quintal para o quintal do vizinho e quebrou a coxa, bem a coxa. E o amigo meu me deu, eu não vou citar o nome dele, porque ele hoje é um homem muito rico, muito famoso. Eu tenho recebido pedidos de amigos ricos, milionários,
que eram humildes como eu sou hoje, dizendo, rapaz, não fale meu nome quando você estiver falando em briga de galo. Né? Não fale meu nome, não aglutine, não una meu nome a briga de galo. Eu digo, ó meu amigo, tudo bem, não tem problema, fique tranquilo aí, que se eu falar o seu nome não é você, é outro amigo que eu tenho com esse nome. Por isso que Deus manda com um nome só de 4, 5 amigos, que é para quando um quiser sair fora, fica ainda 3, 4 ainda com o mesmo nome para a gente conversar, mas é um direito que todo mundo tem. Então esse amigo meu chegou para mim, nós estávamos trabalhando juntos, e ele disse, rapaz, um galo, dos melhores galos que eu tenho, rapaz, quebrou a coxa. Ele voou do quintal lá de casa para o quintal do vizinho, enganchou a perna lá, quebrou a coxa. Eu disse, o que foi que tu fez? Eu não sei emendar a coxa de galo. Eu digo, rapaz, tu não sabe emendar uma coxa do galo, rapaz, uma perna do galo? Não. Tá com quanto tempo? Tá com 8 dias. Eu disse, e aí, tu quer o galo pra ti, eu te dou. Quando a gente sair do trabalho aqui, nós saímos de serviço, melhor dizendo. Aí a gente passa lá em casa, eu te dou o galo. Eu digo, tudo bem. Cheguei lá, estava o galo lá com a perna quebrada, mas não tinha secado a coxa. Estava só um pouco mais fina quando eu olhei aqui e quebraram a coxa no meio. Viu? Acreditem, é a pura verdade. Prestem bem atenção aí, senhores galistas e preás, como é que se faz. Cheguei aqui em casa, aí o papai tinha um negócio. Depois que ele deixou de criar galo, ele não queria mais saber nem de conversa sobre galo. Aí eu já conhecia bem, eu disse que se eu pedir para ele ajeitar esse galo aqui, curar esse galo, ele vai dizer, rapaz, eu lá não quero mais saber de galo, já deixei de criar. Aí eu vou dar corda, vou dizer que, não sei como é que eu vou dizer. Cheguei, papai, um policial, colega meu, trabalha comigo. Esse galo quebrou a coxa lá, foi voar pro outro quintal, enganchou lá numa cerca, foi no muro. E o galo quebrou a coxa, ele disse que não tem no mundo quem emende a coxa desse galo, pai. Não existe, deixa eu ver aqui. Não existe no mundo que a gente. Só fez, deixa eu ver aqui. Ah, rapaz, esse cara lá entende de galo, rapaz. Só fez pegar, vamos supor que isso aqui seja a coxa, viu, Dama? A coxa do galo. Tinha quebrado aqui. Aqui é a perna, aqui é o pé do galo. Sabe o que o papai fez? Pegou um cordão e amarrou aqui, ó, na coxa. Imobilizou, né, totalmente aqui a coxa, ó. Juntou o osso da coxa, colou aqui, ó. Entendeu? Daqui ele amarrou no encontro de asa do galo. Pronto, ele disse, demastruz. Todo dia demastruz a ele, de manhã e de tarde. Quando for, tiver com 8 dias, deu uma metiocolina, pode cortar o cordão e soltar. Metiocolina é muito tóxico. O mastruz é um antibiótico muito forte, muito bom, mas ataca o fígado, né? Então, após você fazer o tratamento com mastruz, quando você dá mastruz ao galo após um treino, após o exercício, você dá, mas de 8 em 8 dias você tem que dar um antitóxico aí para proteger o fígado, né? Aí do animal. Rapaz, com 8 dias eu fiz isso, cortei. O papai disse assim, rapaz, para passar por cima de um rio aí, que você não afunda não. Eu passava porque eu confiava no meu pai, totalmente, sempre confiei. Baixo de Deus, Jesus, bom Espírito, foi o mais homem que eu conheci, mais honesto. E mais macho. Pois bem, rapaz, aí, com 8 dias eu cortei o cordão, estava imobilizando a perna do galo, soltei o galo, só pulando com a perna, só de vez em quando encostava o pé no chão. Com um mês, eu treinei. Estava normal, deixei ele ter ele solto com as galinhas, ele foi pisando de ponta de pé devagarinho, foi adquirindo confiança, ficou totalmente normal. O nome desse galo era Ronivon. Aí o que é que acontece? Foi dado por um grande amigo meu, não vou citar o nome dele, porque de repente ele pode também como outro, não foi ele, mas tem outro aqui que já pediu para mim não citar o nome dele em vídeos que fazem alusões ao galismo. Pois bem, rapaz, um dia eu levei Marcel Salles, que já está com Deus, como todos nós estamos, mas só que está no plano espiritual, nós estamos no material ainda. Esse homem morava aqui, vizinho, galista. Eu vou contar umas histórias de galo do seu Salles. Aí nós levamos o galo lá para Antônio Bezerra. Quando ele tinha saído de casa, um amigo meu ia sair com a mulher dele para a praia. Aí eu digo, esse amigo meu era Pedro, eu digo, Pedro, vai para onde? Rapaz, vou à praia com a mulher e com o menino. Rapaz, deixa a gente. Da última forma aí, cara, ele vai deixar a gente lá no Antônio Bezerra, para levar os galos para brigar. Tem 3 galos do seu Salles aqui e o meu. Mas na hora, só fez pedir a mulher dele para esperar, tirou os meninos dentro do carro, foi nos deixar lá. Rapaz, em resumo, chegamos lá, primeiro galo, saborar da conta daquele galo que eu estou revoando. Eu estou ensinando como é que se pega em galo, né? Como é que se revoa galo, como é que se faz pescoço em galo, como é que se faz encaixe de galo,
como é que se faz no oito do galo, então o galo inclusive mudando, muito difícil de pegar. A gente fez de uma forma improvisada, eu estava passando muito mal naquele momento, mas eu agradeço aí a todos os internautas, né? Os galistas e preás em especial, que é Afonso Galista Pegando Galo, está com mais de 50 mil visualizações. Uma brincadeirazinha improvisada ali, foi só um toque, onde eu vou fazer um vídeo ensinando direitinho como é que bota o galo em rota. Pegar um galo que não esteja mudando, um galo que manso já, um galo adestrado, acostumado a ser pego, para mostrar para vocês como é que se bota 100% um galo em rota, para deixar um toque. Mas bem, o que é que acontece lá nessa rinha, nesse dia? Aí isso aí foi em 1987, eu estava na ativa da Polícia Militar ainda. Em 87 para cá, são 13, vala-me Deus, 42 anos. Teve aí um vídeo que eu fiz ontem que eu errei o cálculo aí, errei em 10 anos, mas isso acontece, porque faz coisas ao vivo é assim mesmo. Pois bem, rapaz, o galo tá brigando lá, nós passamos carro logo de entrada, um saborazinho, aí outro saborá empatou, o outro saborá faltava 2 minutos para empatar, deitou-se. Aí foi brigar o meu galo, o Rony Von. Ele era um galo extraordinário, esse galo que esse colega meu me deu. Com a perna que nós fizemos o tratamento com mastruz na perna dele, né? Rapaz, foi incrível o que aconteceu. Nunca vi isso na minha vida. Que foi que todo mundo que estava lá, e tem muita gente viva para testemunhar isso. Meu galo, com 2 minutos, urou o galo do homem lá. O galo dele era um bodão, pescoço dessa grossura. Deu a pancada que ele ficou urado, rodando, e o meu galo só batendo e destruindo o galo do homem. De repente caiu de uma vez só. Todas as penas da asa, todas as penas do rabo e do corpo do galo. Todo mundo se assombrou na rinha, ficou todo mundo com medo. Todo mundo assombrado com o negócio daquilo, porque não existe. Nem o galo entrando em muda, primeiro que ele não estava em muda, o galo entrar em muda de pena, ele não cai todas as penas das asas, nem do rabo, nem do corpo. Ficou totalmente pelado. Aí eu falei pro dono do galo, disse, meu amigo, seu galo tá urado aí, seu galo não vai dar mais uma pancada no meu. O meu tá sem asa, caiu a asa, as penas da asa, do rabo, do corpo, vai bater no seu, vai ficar caindo, é só sofrimento, rapaz, vamos anular a briga. Porque vai ser empate isso aí. E aí o cara, não, meu galo vai sair da rua. Meu amigo, não sai mais, rapaz. Eu boto o galo pra brigar desde menino, depois que o galo leva um tuco desse aí, nunca mais na vida, ele se recupera, seu galo. Aí, não, o senhor tá sem pena. Resumo, a briga foi empate. Empate, o meu batia e caiu, o dele não saiu mais da ura, era só rodando o tempo todo. Nesse tempo, o galo só perdia quando corria, quando ficava deitado no chão ou quando morria. Aí o que é que acontece? Era 1 hora já a briga. Rapaz, não, era 1h30 ainda. Aí quando terminou, o galo, chega, tava uma parte dele vermelha e outra roxa, de tanto bater e cair, né? Aí eu olhei para o seu Salles, ele era um homem ligado à espiritualidade, né? Era um espiritualista, não vou dizer que ele fosse espírita, era espiritualista, que acreditava nas coisas espirituais. Aí eu digo, seu Salles, me diga uma explicação para isso. Teve gente, muita gente da Rina que saiu com medo, se assombraram, saiu com medo. O que foi que houve isso aqui? Eu nunca vi isso na minha vida. Isso são coisas espirituais, Só isso que ele disse. Me deixa seu galo que eu vou deixa esse galo que eu vou levar para casa, vou recuperar o galo. Vou deixar de fazer a muda e vou lhe entregar o galo novinho. Assim o fez. Levou o galo para casa, recuperou o galo. Quando o galo fez a muda, botou as penas todas, estava linda, a coisa mais linda do mundo. Ele me devolveu de presente. Bom, mais uma história de galos aí para vocês. Dessa vez, acredite, é pura verdade. Eu tenho certeza que isso é inédito no galismo mundial. Se você tem alguma história parecida com essa, semelhante, que aconteceu em Rinha, por favor, vá para o YouTube aí e nos conte, ou comente no nosso canal. Convidar todos vocês aí para se inscreverem. Vamos se inscrever, pessoal, nos canais Afonso Machado, um jornalista, que é esse onde está, você está vendo agora esse vídeo, no Afonso Machado, radialista, no Afonso Marinheiro, no Afonso Galista, que é o que tem menos visualizações, só tem 40 inscritos. No Afonso Machado, jornalista, tem quase 2.000 inscritos já, 1.700 e pouco. E no Afonso Galista, que é onde retrata tudo sobre galo, que nós falamos, só tem 40 inscritos. É uma piada, vamos ajeitar isso aí, pessoal. Vamos também acessar o canal do nosso grande Darlan Brilhante, que é o nosso cinegrafista, que está nos filmando nesse exato momento, também já está atuando como repórter. Em breve, ele vai participar também como repórter aqui dentro do canal, dentro do quadro Histórias de Galo.
e também do Wagner Lima, rapaz. Wagner Lima, não deixem de acessar. Wagner Lima e Histórias de Galo, como é, Darlan? Diga aí, como é o nome completo do canal do Wagner Lima no YouTube? Não, por favor, me ajude aí. Wagner Lima... Galos Combatente, eu acho. Wagner Lima, Galos Combatente e Outros Animais. Agora lembrei. Wagner Lima, Galos Combatente e Outros Animais. Inclusive tem um vídeo super bacana aí, ele colocando o galo em ordem, ensinando como é que se coloca galo em ordem. Dei valor, Vaguinho, você está aprendendo mesmo, rapaz. Viu? Gostei. Saiu o primeiro vídeo. Assistam, galera. O Vaguinho aí colocando o galo em ordem. E ele fala sobre cães, fala sobre muda de galo, bico de galo, tudo sobre galo ele fala em Wagner Lima e Outros Animais. Tudo isso está no YouTube. E mais uma vez convidar todos para se inscreverem no canal, nos canais de Afonso Machado aí, jornalista, radialista, Afonso Marinheiro, Afonso Galista, e visualizar, principalmente se inscrever visualizar bastante aquele canal, onde nós falamos da primeira parada de galo do Brasil, viu? Primeira parada galo do Brasil, porque isso irá acontecer com certeza, com a ajuda de Deus, Jesus, bons espíritos e do povão. A turma já está vindo aqui em casa, já estão ligando para mim, já estão começando a se assanhar, nós já estamos entrando em contato com pessoas, com grupos que nós ajudamos no passado, colocamos até uma foto aí de uma reunião, de uma das reuniões que nós já fizemos com o povo, para o povo, junto do povo, batalhando pelo povo e pedindo a esse povo que se junte a todos nós para que possamos fazer a maior parada galo de todos os tempos. Valeu Deus, valeu Jesus, valeu Darlan Brilhante por mais um vídeo brilhante. E é isso aí, galera. Todo mundo em breve na Parada Galo. Valeu, Jesus!